Olá pessoal, tudo bem? O primeiro vídeo aqui nessa nova fase do meu cérebro, aqui no YouTube, é um vídeo muito importante, eu considero extremamente relevante essa temática, que é os três pilares do funcionamento cerebral, da sua saúde e da sua performance otimizada. E quando a gente fala de pilares, né, ou seja, aquilo que fundamenta, aquilo que estrutura o funcionamento do cérebro, então já de antemão a gente tem uma noção de que eu não estou falando de coisas muito complexas, de nada recentemente descoberto, mas são coisas muito basais, muito elementares, que vão responder por grande parte da função cerebral e do seu bom funcionamento, né, de maneira geral. O primeiro pilar que eu destaco é o sono. Não é à toa que a gente passa praticamente um terço da nossa vida dormindo e todo mundo já teve uma noite de sono atribulada e já notou o quanto que isso repercute negativamente no nosso dia a dia, no nosso outro dia, quando a gente acorda. A gente acorda muito cansado, o cérebro parece que não funciona bem, a gente não consegue executar nenhuma tarefa, o processo de decisão ele fica comprometido. Então o sono ele é fundamental para que o cérebro funcione adequadamente. Esse é o pilar número 1, né? E comentando um pouco sobre por quê, basicamente no sono é o momento durante o qual o cérebro ele vai recuperar as suas funções, né? Então o cérebro ele é exigido a maior parte do tempo, praticamente 24 horas por dia. Em nenhum momento ele vai se desligar como antigamente se acreditava. Então durante o sono até há um período de maior atividade, mas essa atividade é uma atividade restauradora da função cerebral. Então detritos, alguns compostos que são tóxicos em maior quantidade para o cérebro vão ser lavados literalmente, vão ser escoados de volta para a corrente sanguínea através do sistema linfático, e isso tudo vai permitir com que o cérebro restabeleça esse funcionamento normal. Fora a questão de aprendizagem, memória, muito da consolidação da memória vai depender ali dos mecanismos de sono, tá? E é isso. Então o sono ele é um pilar elementar, eu considero talvez o mais importante da saúde e alta performance cerebral. O segundo ponto, o segundo pilar é a atividade física. Por que a atividade física, né? A atividade física ela vai movimentar literalmente o nosso sangue por todo o nosso corpo, o nosso sistema cardiovascular e, por consequência, o nosso sistema cerebrovascular. O cérebro ele precisa de uma irrigação contínua, otimizada, para receber todos os nutrientes e oxigênio para o seu funcionamento adequado. O cérebro é extremamente ávido por esses compostos, né? Há um mínimo déficit de glicose, de oxigênio, a sua função se compromete. Eventualmente, se isso perdurar por alguns minutos, pode levar até a morte neuronal. Então, uma função cerebrovascular otimizada, com as artérias pulsando adequadamente, tendo uma boa elasticidade, elas conseguem levar esses compostos a todas as áreas do cérebro, e isso vai fazer com que a função dele fique sempre ok, né? Então a atividade física ela é extremamente relevante para quem quer manter uma saúde e alta performance cerebral. Aí o quanto que se faz? Existem muitos estudos, né, ainda em curso sobre o assunto. As sociedades científicas elas recomendam em torno de 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos por dia, de uma atividade pelo menos moderada, para que a gente consiga manter ali o bom funcionamento cardiovascular e cerebrovascular, né, com benefícios cerebrais. Só que estudos mais recentes têm demonstrado que se você não é capaz de manter esse nível de regularidade, só 25 minutos por semana já são suficientes para você desfrutar de benefícios cerebrais da atividade física. Então, pessoal, não tem muita desculpa. Se você não tiver nenhuma contraindicação médica formal, comece logo sua rotina, incorpore isso à sua rotina, a prática regular de atividade física, tá certo? Por fim, o último pilar, que eu considero extremamente relevante para o cérebro, é a alimentação. E aqui a gente pode ser um pouco mais geral, né? Incluir também a hidratação, né, através da ingestão de água. O cérebro é a maior parte da sua constituição
é feita de água, então quando você hidrata bem o cérebro, você mantém sua função ótima. Alguns estudos já mostraram para a gente que taxas muito pequenas de desidratação, da ordem de 1, 2%, já vão repercutir de forma significativa nas funções cognitivas, que são aquelas que vão exigir maiores recursos cerebrais, né? Ou seja, manter, então, uma hidratação ok é fundamental para que o cérebro funcione bem também. Fora o seu combustível principal, que é a glicose, né? Então, a glicose natural, encontrada nos alimentos naturais, nas frutas, por exemplo, é fundamental para o cérebro. O seu maior combustível é a glicose. Ele precisa da glicose para poder fazer toda a sua atividade diária, todo o seu funcionamento, formação de memórias, aprendizado, tomada de decisão, pensamento, reflexão, percepção, tudo isso daí vai depender de um neurônio com recurso energético adequado, tá bom? Pessoal, então basicamente esses 3 pilares vão responder aí por boa parte da função cerebral. Se você quiser começar sua jornada de cuidados do cérebro, incorpore esses 3 pilares na sua vida. Você vê que não é nada muito difícil, que vai precisar de grande investimento. Na verdade, incorpore o hábito de forma gradual até que ele se consolide aí no seu comportamento, tá? Existem outras questões que a gente pode também incorporar aqui que são fundamentais para o funcionamento do cérebro, né? Esses 3 são os principais, mas eu poderia citar para vocês também a socialização. O cérebro ele é um órgão social. Então, eu costumo dizer no meu cérebro, na My Brain University, que não existe maior fonte de estímulos para o cérebro do que outro cérebro. Então, quando a gente interage em sociedade, a riqueza de conexões que a gente forma no nosso cérebro ela é gigantesca. Então, a gente não pode também deixar de mencionar a socialização. É lógico que tem um lado ruim dela e o lado bom, mas o cérebro, fisiologicamente, está preparado para isso, né? Bom, pessoal, então esse é o primeiro vídeo aqui do YouTube que eu estou fazendo para vocês. Espero que a gente vá continuando agora de forma bem regular com esses vídeos e aqui nos comentários publique aqui as suas dúvidas, né, as suas experiências pessoais sobre esses 3 pilares, 4 pilares até, esse pilar esse que eu citei, e a gente vai debatendo sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.